custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Duas propostas de emenda à Constituição pretendem reduzir ou zerar impostos sobre combustíveis como forma de baixar o preço da gasolina, do etanol e do diesel. Uma proposta que segue em linha com as falácias do governo Bolsonaro de que o aumento do preço dos combustíveis é culpa dos governadores. A proposta, no entanto, valeria apenas para os anos de 2022 e 2023, levantando questionamentos sobre o interesse eleitoreiro por trás dela. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto. Tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, ambas as PECs possibilitam que os governos municipais, estadual e federal reduzam ou mesmo zerem seus impostos sobre os combustíveis, né? O impacto na arrecadação está estimado em até 100 bilhões de reais. Essa proposta é sustentável? Que tipo de consequência essa medida pode trazer? Bem, primeiro é bom a gente olhar um pouco como é que o Congresso acabou de reabrir, né? Ou seja, ao longo de fevereiro, e um conjunto de debates começam a acontecer no Congresso Nacional, seja por proposição do governo, seja por matérias que já caminhavam dentro do Legislativo. Do ponto de vista de um dos grandes problemas que a gente está vivendo hoje, a inflação, a questão dos combustíveis vai se transformando em uma questão importante de ser discutida pela sociedade, ser discutida de alguma forma pelo Congresso, e aí, inevitavelmente, o governo federal coloca a sua discussão em voga. De alguma forma, a proposta que tramita hoje no Congresso Nacional, com a chamada PEC dos combustíveis, apelidada pelo próprio ministro da Economia como PEC Kamikaze, na verdade, pouco tende a resolver um problema bastante sério, que é a alta dos combustíveis, que vem puxando, inclusive, o conjunto de preços da sociedade em geral, algo que preocupa muita gente, preocupa principalmente aqueles que já vêm acompanhando a perda da capacidade do poder de compra dos trabalhadores. Qual que é o problema dessa PEC? O problema dessa PEC é que, no final das contas, ela, primeiro, tem um caráter claramente eleitoral, ela tem validade limitada, ou seja, é uma PEC que altera, mas, na verdade, não altera de fato as questões que estão colocadas com relação aos combustíveis, e ela mexe basicamente na tributação. De alguma forma, ao mexer na tributação, ela parte do pressuposto que o problema no preço dos combustíveis tem a ver com o imposto, quando, na verdade, a gente sabe que o problema dos combustíveis, o problema da alta dos combustíveis, tem a ver muito mais com a política de preços da Petrobras, que criou a chamada paridade, né, de preços internacionais, ou seja, o preço do combustível no Brasil varia de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio, independente do valor real da produção aqui no combustível, aqui no Brasil. Isso, de certo modo, faz com que toda vez que oscile o preço do barril de petróleo, o combustível suba, gasolina, óleo diesel. Toda vez que a taxa de câmbio se valoriza, você tem ali um valor maior dos combustíveis. Então, quando a gente vai vendo para tudo isso, o que a gente vai assistindo é que, de fato, simplesmente abrir mão de imposto por meio dos combustíveis vai significar que, em algum outro momento, a própria questão dos preços internacionais e a taxa de câmbio tende a simplesmente sucumbir. É bom lembrar que os valores diferenciados aí em relação aos impostos sobre combustíveis já existem não de hoje, já existe há muito tempo, e não é ele, de fato, que aumentou o preço do combustível. O combustível aumentou por os outros fatores. E ao você simplesmente achar que vai resolver isso numa canetada, retirando imposto sobre combustíveis, na prática, você não só não resolve o problema dos preços, mas também, de certo modo, descapitaliza o Estado, ou seja, retira recursos dos estados. Começa no federal e depois, inevitavelmente, vai ser pressionado estados e municípios para fazer o mesmo movimento, e aí principalmente Estado. É bom lembrar que o ICMS sobre combustíveis é um fator, é um elemento bastante importante da arrecadação do Estado, e a arrecadação de imposto, sempre é bom lembrar, é o que de fato financia o conjunto das atividades do Estado, principalmente os direitos sociais. Nós estamos falando aí de saúde, educação, assistência social, a própria zeladoria pública, enfim, tudo aquilo que minimamente, de alguma forma, tem a ver com a vida e com a sociedade em geral. Simplesmente você desonerar é, de certo modo, colocar em linha aí
com relação ao que o pensamento aí do Ministério da Economia pensa, ou seja, você retira impostos, mas porque lá na frente, inevitavelmente, a ideia é tirar direitos. E, no final das contas, não resolve o problema da Petrobras, não resolve o problema do preço do petróleo, o que vai continuar no mesmo movimento em que você transfere recursos da sociedade para a iniciativa privada por meio das lógicas de privatização e priorização das receitas e do capital dos acionistas. Essa é a proposta do governo Bolsonaro com relação a combustíveis. Na prática não resolve o problema, aparenta ser claramente um projeto eleitoral, porque vai ter uma validade limitada, basicamente, nesses 2 anos, e que, de alguma forma, está bem longe de fazer o debate que precisa ser feito em relação à sociedade. Afinal de contas, qual o papel de uma empresa estatal como a Petrobras? Qual o papel que você tem no processo de organização e reorganização do setor de combustíveis, no setor estratégico? E, de certo modo, o que significa todos os movimentos de privatização que esse governo vem fazendo, em especial no caso da Petrobras, nas refinarias, não só não tem abaixado o preço do combustível, como foi falado, mas, ao contrário, tem aumentado o preço de combustível que chega na bomba dos trabalhadores. O senhor citou a política de preços da Petrobras, né, esse preço de paridade internacional. Como que funcionava antes da instituição desse sistema, que foi feito em 2016 no governo Temer, né, após o golpe que derrubou a presidenta Dilma? Como que funcionava antes? Como era feita a política de preços da Petrobras? Até para a gente poder mostrar essa comparação para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, quando você está pensando em preços, você está sempre pensando num equacionamento de longo prazo e não simplesmente você está a todo momento alterando e realterando os preços. O importante que você tinha antes, em especial, né, a partir dos vários debates que você teve depois da descoberta do pré-sal, é você colocar a Petrobras alinhada com o desenvolvimento do país e não somente com o interesse ali dos seus especuladores ou dos seus acionistas. Esse é um principal debate, para onde vai de fato os resultados que são gerados pela Petrobras. Os resultados gerados pela Petrobras deveriam, de um certo modo, manter a atualização da empresa, manter a sua capacidade de produção, a sua capacidade de investimento, mas, de outro lado, de alguma forma, beneficiar a sociedade em geral. A Petrobras, até 2016, ela fazia parte de um grande projeto de desenvolvimento, e a partir deste movimento você tinha todas as políticas desenhadas, inclusive a própria política de preço. Ou seja, você coloca a empresa alinhada com os interesses do conjunto da população e com os interesses do país. Vamos lembrar que, inclusive, a discussão dos royalties do petróleo, ali do pré-sal, a discussão do fundo, que basicamente era chamada a discussão do fundo para a educação, era algo bastante importante vinculado ao pré-sal. Tudo isso, de certo modo, foi sendo desmontado a partir de 2016. E aí a gente vai entendendo um pouco essa agenda que vai sendo colocada. Só para lembrar, na semana passada, o governo soltou uma portaria chamada Portaria 667, que apresentou para o país a sua agenda legislativa, ou seja, a agenda que vai passar no Congresso ao longo desse ano, que são as prioridades desse governo. Entre elas está a PEC dos combustíveis, mas não só, está um conjunto de ações que o atual governo pretende avançar ao longo desse semestre, ao longo desse ano, com relação às mudanças legislativas, as mudanças nas leis. E aí a gente vai entendendo o que se pretende. Se pretende ampliar as privatizações, pretende reduzir ainda mais os direitos do conjunto dos trabalhadores, se pretende ampliar, de certo modo, uma enorme pauta com relação ao ataque ao meio ambiente, ao ataque às liberações das terras indígenas, à mineração, enfim, a chamada PEC do veneno. Ou seja, nós temos um conjunto de leis que estão tramitando no Congresso Nacional e vão muito além da própria discussão dos combustíveis, né? Como foi lembrado, como a gente lembra o tempo todo daquela reunião ministerial em que o então ministro Salles falava em passar a boiada, a gente está assistindo ao longo de 2022. Esta agenda tem muito a ver com passar a boiada, ou seja, tudo aquilo que o governo Bolsonaro historicamente defendeu e que de alguma forma não conseguiu passar faz parte das suas prioridades atuais. Entre elas, inclusive essa, em que você vai construindo uma outra dinâmica do setor de combustíveis e vai simplesmente desonerando. É bom lembrar que retirada de imposto sempre significa, em algum momento, retirada de direitos e, de certo modo, transferência dos recursos da sociedade para a iniciativa privada.
Isso tem a ver com a privatização espúria que está acontecendo dentro da Petrobras hoje, tem a ver com a proposta de privatização dos Correios, com a privatização da Eletrobras, que no final das contas, quem acaba pagando mais caro são os trabalhadores, é a sociedade em geral, e os mais ricos vão ficando mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Apesar de ter essa cara, né, essa ideia de que você tirar imposto reduz preço e, de alguma forma, melhora a vida das pessoas, lá na ponta, no final das contas, quando tudo vai sendo contabilizado, menos orçamento significa menos recurso para o Estado fazer aquilo que precisa fazer, que é melhorar a vida das pessoas, é puxar o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Esse é o dilema que está colocado hoje e vai ser o dilema desses debates de agora até a eleição. De alguma forma, nós precisamos fazer o debate sobre que país que a gente quer e para onde nós vamos, um conjunto de propostas que estão colocadas hoje no Congresso e que, de alguma forma, a gente deveria se perguntar, será que mudanças estruturais, como, por exemplo, a PEC dos combustíveis, deveria ser feita agora, ou nós deveríamos esperar, fazer o grande debate na sociedade com o conjunto dos atores, sindicatos, trabalhadores em geral, sociedade em geral, para então tomar decisões. Acho que esse é um debate importante para 2022, uma vez que esse ano é o ano das grandes discussões dos rumos do país para o futuro. Fausto, mudando um pouquinho o nosso assunto aqui hoje, o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, é uma espécie de prévia do PIB, ele apontou um crescimento de 4,5% na atividade econômica de 2021, porém com estagnação do crescimento econômico no quarto trimestre do ano passado. Como o senhor avalia esse resultado? Quais são as perspectivas para 2022? Bem, a gente está esperando aí sair o resultado do PIB, o que os dados que estão saindo agora, eles vão mostrando que já mais ou menos foi previsto. Você tem ali uma espécie, o crescimento de 2021 nada mais é do que uma recuperação dos pontos ali que foi perdido em 2020. Vamos lembrar que o PIB de 2020 caiu 4,4%, e a tendência, já até por um efeito estatístico, ou seja, de um crescimento em cima de uma base menor, é que o PIB de 2021 compensasse em parte ou boa parte dessas perdas de 2020, uma vez que tem a ver muito mais com a discussão da pandemia e o ciclo que a pandemia aconteceu. O problema é o para frente, né? Como é que a gente vai ver e como é que a gente vai olhar para a economia em 2022, 2023, 2024. E as sinalizações que a gente tem hoje, de certo modo, vão mostrando uma economia que anda de lado, uma economia que está com uma taxa de inflação alta, com juros que já vem subindo cada dia mais, já vem basicamente influenciando as taxas de investimento, já vem influenciando as tomadas de decisão, e que de alguma forma vão apontando para um esfriamento ainda maior de uma economia que, de certo modo, já está gelada. Ou seja, essa recuperação que veio, basicamente para ocupar o espaço aí que a pandemia retirou no ano anterior, de certo modo, está sendo esfriada pela própria política de combate à inflação que o atual governo mantém, que é basicamente subir os juros, encarecer o valor do dinheiro, dificultar ainda mais o acesso a crédito e que, de certo modo, não só não resolve o problema da inflação, uma vez que a gente veio conversando agora, né, boa parte do problema da inflação tem a ver com o preço dos combustíveis, e, de outro lado, tende a jogar a economia cada vez mais para a sua paralisia. A gente está vendo bastante dificuldades aqui e nos diversos setores. As expectativas para 2022 é uma manutenção de uma inflação num patamar bem acima da meta, uma taxa de juros bastante alta e, por outro lado, você tem uma economia que é incapaz de gerar os empregos, gerar as rendas para o conjunto da classe trabalhadora, num ano que, de certo modo, é um ano sempre bastante complicado, porque é um ano repleto de instabilidades, uma vez que o debate sobre a eleição, de certo modo, vai definir o futuro do país. Esse é o cenário que está colocado, mas é importante lembrar, né? É um ano bastante significativo para a nossa sociedade, é um ano que, de alguma forma, a sociedade brasileira vai definir qual o projeto de crescimento, qual o projeto de desenvolvimento que ele vê no para frente e que ele vai escolher, e ao escolher, a gente vai poder caminhar, quem sabe, para um outro rumo que não esse que está aí. Fausto, quero agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e uma boa semana para você. Bom dia, boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.